Vamos terminar hoje, com a graça de Deus, o capítulo 10 do livro do Gênesis. Provavelmente entraremos já no capítulo 11, ainda hoje, capítulo que trata da Torre de Babel e da genealogia de Abrão, já que no capítulo 12 vamos entrar propriamente na história da revelação positiva. Pela primeira vez na história da humanidade, Deus se comunica com um homem para, nele e a partir dele, revelar o seu plano em favor de toda a humanidade. A revelação positiva começa com Abraão, e Abraão é citado a partir do capítulo 12. Estamos então no prelúdio de Abraão, no prelúdio da história da revelação positiva, o finalzinho do capítulo 10 e todo o capítulo 11. Terminamos o nosso encontro último falando dos filhos, na verdade, dos netos de Noé, que, reparem bem, no versículo 1 do capítulo 10, teve 3 filhos: Sem, o mais velho, Cã e Jafé. Vimos os filhos de Jafé no versículo 2 ao versículo 5. Confiram. Vimos os filhos de Cã do versículo 6 ao versículo 20. Uma genealogia mais demorada. Lembrem-se que Cã cometeu aquela fraqueza de revelar para os irmãos aquilo que ele vira, a nudez do seu pai, quando ele se embriagou. Os irmãos ouviram, foram de costas até ao pai e cobriram o pai, que estava nu. Pelo fato de o Senhor Deus ter abençoado os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, Noé não amaldiçoou Cã, mas amaldiçoou o seu filho Canaã. Lembram disso? Muito bem. Agora chegamos à genealogia de Sem. Os judeus são um povo semita, porque a origem deles está, obviamente, em Noé, depois em Adão, depois em Noé, mas especificamente num dos filhos de Noé, que é Sem. Então, vamos ao versículo 20 e em diante. Estes são os filhos de Cã, segundo suas famílias, suas línguas, em seus diversos países e suas nações. Aqui é a conclusão da genealogia de Cã. No versículo 21, começa a genealogia de Sem. Nasceram também filhos a Sem, pai de todos os filhos de Eber, e irmão mais velho de Jafé. Eber. Quem é este Eber? Eber vai ser citado na genealogia de Abraão, mas falaremos disso daqui a pouco. Eber é filho de Salé. No versículo 24 ele aparece, mas vamos chegar lá. Filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arão. Filhos de Arão: Uz, Geter e Mes. Temos alguma coisa a dizer sobre Elão, ou Elão, Elão ou Elam, uma nação ao leste da Mesopotâmia. Sobre Lud, há fortes indícios de que aqui estamos diante de um patriarca que residiu na futura região chamada Lídia, na Ásia Menor, hoje Turquia.
Lídia era uma província romana no tempo de Jesus. Repare para onde foram os descendentes de Noé. Ásia Menor, Turquia. Agora nos interessa muito Arão, ou Arã. Meu pai era um arameu errante. Uma das profecias a respeito de Abraão, uma das profecias que sintetizam a história de Israel. Suas origens estão em Arã, um grupo que se expandiu entre a Síria e a Mesopotâmia. Daí vem uma língua que Jesus falou quando veio até nós, o aramaico. Não existe mais essa língua. Na verdade, há bem pouco tempo, só havia uma cidade no mundo que conservava a língua aramaica falada por Jesus. A cidade de Malula, que fica a 40 quilômetros de Damasco. Todavia, a guerra civil, que ainda hoje está em andamento e que já ceifou milhares e milhares de vidas, arrasou essa cidade. Malula, a 40 quilômetros. Eu estive lá nessa cidade em 2009. Ouvir a língua aramaica é algo particular, porque você escuta palavras que foram pronunciadas pelo próprio Jesus. A língua que Jesus falou, a língua, tinha o hebraico também, mas o aramaico era a língua mais primitiva, é a raiz do hebraico. O que o latim é para as línguas neolatinas, francês, espanhol, italiano e português, são as chamadas neolatinas, porque todas elas têm como raiz o latim. O hebraico tem como raiz o aramaico. O aramaico, após o exílio da Babilônia, entre os anos 586 e 538, tornou-se a língua comum do povo judeu. Lembrem-se que o povo judeu vai para a Mesopotâmia. Às margens dos rios de Babilônia nos sentávamos chorando com saudades de Sião. Lembram do Salmo 136? Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, etc, etc. Pois bem, então os hebreus voltam de lá falando o aramaico, que se torna a língua do povo hebreu por ocasião do retorno do cativeiro de Babilônia. Daí a importância de Arão ou Aram. Elam e Arão são os, digamos assim, os que se destacam, mas o que interessa, não do ponto de vista linguístico, mas do ponto de vista, digamos, genético, é Arfaxade. Arfaxade. Por favor, vamos pular agora para o capítulo 11. Para o capítulo 11 do Gênesis, versículos de 10 a 12. Eis a descendência de Sem. Sem, com a idade de 100 anos, gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu ainda 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade, com a idade de 35 anos, gerou Salé. Após o nascimento de Salé, Arfaxade viveu ainda 400 anos e gerou filhos e filhas. E aí segue, até chegarmos a Abraão, lá no versículo 27. Bom, por que eu pulei um pouco? Eu pulei um pouco para mostrar que se os judeus são um povo semita, porque vem de Sem, mas Sem teve 5 filhos. O tronco, o rebento de onde viria um dia Abraão, não foi Elam, não foi Assur, não foi Lud, não foi Arão, foi Arfaxade. Está claro? Claro.
A finalidade da genealogia é essa: é você ir pegando o tronco, de baixo para cima, você chega até o tronco original. E de cima para baixo, você vai pegando os filhos, netos, bisnetos, e se foram muitos, tem um que acabou gerando o outro, que gerou o outro, até chegar lá embaixo, no caso, Abraão. O nosso interesse é Abraão. Tá certo? Muito bem. Então, era o que tínhamos a dizer sobre o versículo 22. Filhos de Arão: Uz, Hu, Geter e Mes. Não sabemos nada desses patriarcas e, consequentemente, dos seus povos. Não há nenhuma notícia onde eles foram residir, onde eles fixaram morada e se multiplicaram. Talvez porque a preocupação maior não é Arão, e sim Arfaxade. Já que Arfaxade é, por assim dizer, bisavô de Abraão. E esse é o que nos interessa. Então, não temos nada a dizer, quase nada se sabe sobre os filhos de Arão. Pulemos para o versículo 24. Aí sim, Arfaxade gerou Salé. Salé gerou Eber. É este Eber que nos interessa. Eber teve 2 filhos, um se chamava Faleg, porque no seu tempo a terra foi dividida, e o outro se chamava Jetã. Deles 2, só podemos dizer uma coisa: pais de tribos árabes. Reparem, judeus e árabes, hoje, vivem, sobretudo na Terra Santa, uma tensão que até agora não foi solucionada. Primos, oriundos do mesmo tronco. Arfaxade gerou Salé, Salé gerou Eber, e esse teve 2 filhos. Esses 2 se tornaram patriarcas de tribos árabes. Agora olhemos para Gênesis 10, versículo 26. Jetã gerou Eumodá, Salef, Azarmô e Jaré. Azarmô é hoje um país chamado Iêmen. Parece que já existe Iêmen do Norte, Iêmen do Sul, eu não tenho certeza. Mas Azarmô é o atual Iêmen. Adurão, Uzal, Decla, Ebal, Abimael, Saba. Saba. Essa palavra saiu dos lábios de Jesus. Lá havia uma rainha que veio prestar honras a Salomão. Jesus faz alusão a isto. Sabá é no sul da península da Arábia. No fundo, vocês percebem que todos os descendentes de Noé, na verdade, se espalharam pelo que hoje nós entendemos: norte da África, Ásia, Arábia e Europa. Versículos de 26 em diante. Jetã, lembremos-nos, no versículo 25, é um dos filhos de Eber, e ele gerou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 filhos. Eber é uma coisa rara. Talvez este seja um patriarca que mais teve filhos narrados
no livro do Gênesis. Bem, temos uma coisa a dizer sobre Ofir. Avante, por favor, versículo 29. Ofir, Évila e Jobabe. Estes são os filhos de Jetã. Ofir e Évila são os dois dos quais podemos falar pouquíssima coisa, porque os demais não sabemos absolutamente nada, além de Jectã e de Azarmô. Ofir e Évila eram terras famosas pela produção, pela extração de ouro. Não sabemos a localização, mas insinua-se, supõe-se, presume-se que esses dois povos habitavam as margens do Mar Vermelho. É somente isso que nós podemos dizer. Lembremos-nos de que aqui nós estamos tratando de pessoas de uma origem extremamente remota, que viveram muito tempo antes de Abraão. E se de Abraão se pode dizer pouca coisa, deles, os seus ancestrais, se pode dizer muito menos. Bem, chegamos ao versículo 30. A terra que eles habitavam se estendia desde Mesa, não se sabe que cidade é essa, que região é essa, na direção de Cefar, até a montanha do Oriente. Não sabemos absolutamente nada, não se sabe absolutamente nada desses locais. Versículo 31. Estes são os filhos de Sem, segundo suas famílias, segundo suas línguas, em seus diversos países e suas nações. Agora, eu quero que vocês cravem os olhos nesse versículo 31, leiam em silêncio, e no capítulo 11, versículo 1. E vocês vão descobrir uma coisa surpreendente. Descobriram? No final do capítulo 10, diz-se que havia muitos povos com muitas línguas. Mas no começo do capítulo 11, diz-se: toda a terra tinha uma só língua e servia-se das mesmas palavras. A resposta, vocês todos já sabem. Estamos no final de uma parte do livro do Gênesis, que foi redigida a muitas mãos. Aqui nós temos vários relatos: o javista, o deuteronomista, o eloísta e o sacerdotal. Então não causa espécie que um versículo dito anterior contradiga aparentemente um posterior, porque a ordem aqui dos capítulos não é necessariamente cronológica, é antes de tudo uma ordem teológica. Quem escreveu o versículo 31 do capítulo 10 não foi aquele que escreveu o primeiro versículo do capítulo 11 do livro do Gênesis. A questão do tempo em que um versículo foi escrito e o outro versículo foi escrito, também para a nossa fé é irrelevante. E chegamos finalmente ao versículo 32, o último do capítulo 10. Tais são as famílias dos filhos de Noé, segundo suas gerações e suas nações. É deles que descendem as nações que se espalharam sobre a terra depois do dilúvio. Parece que uma mão redigiu o versículo 31 e outra mão redigiu o versículo 32. Tentem descobrir por quê. O versículo 31 é mais restrito, fala dos filhos de Sem. Já o versículo 32 fala dos filhos de Noé. Houve então uma justa posição de versículos que tratavam de assuntos mais ou menos idênticos, só que uma mão
centrou suas atenções nos semitas, e outra mão foi mais abrangente. Com isso, eu penso que nós afirmamos o que há de mais importante que deveria ser tratado no capítulo 10 do livro do Gênesis, e assim nós terminamos o capítulo 10 e já vamos entrar imediatamente no capítulo 11. Comecemos então o capítulo 11. Antes, uma breve introdução. Remontemos a humanidade sem mancha, sem mácula, Adão e Eva. Capítulos 1 e 2. No capítulo 3, Adão e Eva são postos à prova. Desobedecem. Seduzidos pela serpente, se afastam de Deus. Cometem o pecado do orgulho. Comem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, são punidos. Expulsos do paraíso. Colocados para o Oriente. A humanidade, então, agora viverá esse drama. Sobrevém o primeiro fratricídio da história, Caim mata Abel. Deus não permite que matem Caim. Caim, então, começa a povoar a terra, juntamente com Adão e Eva, que tiveram outros filhos, além de Caim e de Abel. A humanidade se espalha. Vimos algumas pinceladas de árvores genealógicas, de genealogias. Sobrevém o pecado que se multiplica em toda a face da terra, capítulo 6, o Senhor Deus se arrepende de ter criado o homem. Noé era justo, o único aos olhos de Deus. Recebe a incumbência de preparar a arca. As ordens são claras, são precisas, ele obedece, entra na arca com sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas respectivas esposas, um casal de cada animal que ele encontrou sobre a face da terra, aves também, animais puros, animais impuros. Sobrevém o dilúvio. Após o dilúvio, Deus celebra uma aliança explicitada, manifestada, atestada no arco-íris, e a humanidade se multiplica. Muito bem. Depois nós temos uma humanidade já de novo, digamos assim, sedimentada. De novo, já não mais nômade, mas nos seus diferentes ramos, nos seus diferentes lugares, regiões, como nós já vimos aqui. Chegou a hora, então, de constatar dolorosamente que aquilo que a humanidade fizera no tempo de Noé, ela voltou a fazer com os descendentes de Noé. Deus renovou a face da terra, não se pode dizer que foi perdido, mas a humanidade voltou a pecar. A humanidade voltou a prevaricar. Agora, nós vamos para uma região antiquíssima, uma das mais antigas da face da terra, a própria Mesopotâmia. Hoje, Iraque. Um dos berços da civilização, ali nasceu Abraão. Ali nasceu Abraão. Um pouquinho de arqueologia. Zigurates eram espécies de torres, mal comparando, no Egito, o que chamamos de pirâmides, só que as pirâmides de Kelps, Kefren e Miquerinos, dentre tantas outras, foram construídas para serem espécie de sarcófagos, de cemitérios dos corpos dos faraós e de pessoas com a dignidade dos faraós. Centenas e centenas de sarcófagos se pode encontrar no mundo antigo, mas as 3 pirâmides do Egito são as mais famosas, sem dúvida alguma. Pois bem, mas espécie de grandes construções lá na Mesopotâmia, Iraque,
As ruínas, as escavações constataram vários desses zigurates, edifícios enormes, imensos, construídos para quê? Para honrar os deuses da Mesopotâmia. Eram construções, todos os povos, eu penso que no Peru, no Chile, no México, se podem encontrar as ruínas dessas construções que tinham um caráter sagrado. Lá no alto, um altar era erigido ao Deus ou aos deuses, onde eram realizados sacrifícios, alguns deles humanos. Esses edifícios, apontados para o céu, tinham como finalidade honrar os deuses, adorar os deuses. Isso era absolutamente proibido pela fé de Israel. Hoje, vários sítios arqueológicos, não somente do Oriente, mas também aqui na América do Sul. Machu Picchu, se não me engano, tem esses edifícios. No México também, no Peru, em tantos outros países. É uma, digamos assim, intuição da humanidade. Erguer um monumento aos deuses. Erguer um monumento aos deuses. A fé de Israel constatou, aqui nós temos a inspiração do Espírito Santo. O relato bíblico é inspirado. Uma relação antiquíssima desses descendentes de Noé, que cederam à tentação dos povos vizinhos, e para honrar os deuses, que não era o Deus Javé, o Deus dos judeus. Esses descendentes de Noé colaboraram, edificando esses zigurates, esses templos, esses edifícios altíssimos para honrar os deuses. Havia uma espécie de competição entre os povos para saber quem construía o zigurate, o edifício mais pomposo, mais imponente para os seus deuses. Israel não admitia isto. Israel via nisto um ato de orgulho, um ato de prepotência, um insulto a Deus, uma tentativa de chegar até Deus, de ser como Deus. Lembram da afirmação da serpente a Adão e Eva? Vós sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Por que eu fiz essa introdução? Para a gente compreender qual foi o pecado dos descendentes de Noé no episódio chamado Babel. Babil, na língua acádica, significa porta de Deus, ou porta para Deus. Construir um edifício, construir uma edificação altíssima, equivaleria na mentalidade pagã, uma porta para chegar a Deus. Versículo 1. Toda a terra tinha uma só língua e servia-se das mesmas palavras. Aqui um pouco de teologia. Língua única evoca a ideia também de uma unidade de pensamento, de postura, de ética, de princípios religiosos. Uma unidade diante de uma única divindade.
Até aqui, temos uma humanidade que fala uma mesma língua. Alguns homens, partindo para o Oriente, encontraram na terra de Senaar. Aqui os arqueólogos já dizem com segurança que estamos na Mesopotâmia. Uma planície onde se estabeleceram. E disseram uns aos outros: façamos tijolos e cozamo-los no fogo. Uma novidade. Israel não tinha este artefato, tijolo, tirado da argila. Serviram-se de tijolos em vez de pedras e de betume em lugar de argamassa. Olha aqui um detalhe arqueológico interessante. As pirâmides do Egito não foram feitas de tijolos, mas de pedras. Aqui nós temos uma novidade. Esses zigurates são construções de argila, de argamassa, de tijolos. Façamos tijolos e cozamo-los no fogo. Até aqui, não temos nenhum problema. Nós temos a humanidade para a qual Deus disse: crescei, multiplicai-vos, enchei, povoai e submetei a terra. Aqui é a engenharia humana, é a criatividade do homem que, contemplando, colocando a mão no barro, intuiu, percebeu, descobriu que da argila se poderia fabricar algo que pudesse ser utilizado nas construções. Não mais tendas, mas residências. E não mais de pedra. A pedra, convenhamos, é uma realidade tirada da natureza, mas com muito trabalho. Talhar a pedra dá trabalho, mas meter a mão no barro não dá tanto trabalho. Sobretudo quando chove, a água com a argila possibilita que a argila seja moldada e colocada em moldes, enfim, e uma vez secando, aquilo fica duro e substitui a pedra. Um avanço da história da humanidade. Muito bem, até aqui, absolutamente nenhum problema. Depois disseram: agora vem o problema, agora vem a dificuldade, agora vem o cerne da questão, aquilo que irritou profundamente a Deus. Aqui a humanidade tenta ultrapassar os seus limites e vai ser punida por isso. Façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinja os céus. Tornemos assim célebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra. Reparem o nós, reparem a impostação, reparem a razão pela qual eles vão fazer esse zigurate, essa construção monumental, a sua vaidade. Tornemos assim célebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra. Aqui é hora de mostrar dois textos, um de Isaías e outro de Jeremias. A palavra Lúcifer aparece na Bíblia, no capítulo 14 do livro de Isaías. Só que esse capítulo não fala do diabo. É uma acomodação. Você pegar o texto que nós vamos ver agora, de um ser que quis ser como Deus, que subiu até ao céu e foi destronado. Aqui estamos tratando de um rei de carne e osso. Nós vamos ver que rei é este. Só que os padres da igreja viram nesse versículo que vamos ler agora uma alusão ao demônio. Na verdade, essa fraqueza desse rei agrada ao demônio. O orgulho, a vaidade,
a prepotência, a arrogância, a presunção de querer ser como Deus. Mas o texto não fala explicitamente, primariamente, originariamente do demônio. É uma acomodação. Mas vamos citar Isaías 14 e Jeremias 51 para a gente ilustrar qual é a causa da desgraça de Babel. Porque a construção desse edifício que pretendia chegar ao céu irritou profundamente a Deus. Isaías, capítulo 14, de 13 a 14. Eu pediria a vocês que sublinhassem bem esse capítulo, porque sim, é preciso evocar esse versículo quando o assunto for o diabo. O diabo é chamado de Lúcifer, mas por causa desse capítulo, especificamente por causa do versículo 12. Porque o capítulo 14 não fala do diabo, não fala do demônio, não fala de Satanás? Porque o texto se refere ao rei de Babilônia. Vamos, por favor, ao versículo 3. Quando o Senhor te tiver aliviado de tuas penas, de teus tormentos e da dura servidão a que estiveste sujeito, cantarás esta sátira contra o rei de Babilônia e dirás: como? Não existe mais o tirano? Acabou-se a tormenta? Muito bem. Este rei tinha a presunção de ser como Deus. Ele se achava no topo do mundo. Ele se achava o homem mais poderoso do mundo, extremamente arrogante. Reparem o que diz o versículo 8. Até os ciprestes se regozijam de tua queda, dizendo com os cedros do Líbano: desde que caíste, não sobe até nós o lenhador. Todos tomam a palavra para dizer-te, diz o versículo 10, finalmente, eis-te fraco como nós, eis-te semelhante a nós. Tua majestade desceu à morada dos mortos, acompanhada do som de tuas harpas, jazes sobre um leito de vermes, e os vermes são a tua coberta. Agora vem um versículo que nos interessa, o do Lúcifer. Então, caíste dos céus, astro brilhante, filho da aurora. Então, foste abatido por terra, tu que prostravas as nações. Astro brilhante, daí vem o nome Lúcifer, que é dado a Satanás. Mas, repito, aqui já é uma interpretação posterior, porque o capítulo 14 do livro do profeta Isaías fala do rei da Babilônia. É um pranto sobre a morte desse tirano, o tirano que vai sucumbir. No tempo em que Israel foi para a Babilônia, foi Nabucodonosor. Depois, o imperador que o sucedeu caiu diante de Ciro, rei da Pérsia, no ano 538, 536, mais ou menos. Por que eu citei esse texto? Para recordar a questão da Torre de Babel. Mas ainda temos um texto, Jeremias 51, 53. Ainda que Babilônia atingisse os céus e sua fortaleza se tornasse inacessível, os devastadores, sob minhas ordens, não deixarão de alcançá-la. Oráculo do Senhor. Pronto. Aqui, com esse versículo, vocês já sabem qual foi o pecado da humanidade com o propósito de construir uma torre para atingir o céu. Jeremias 51, 53. Ainda que Babilônia atingisse os céus
e sua fortaleza alta se tornasse inacessível, os devastadores sob minhas ordens não deixarão de alcançá-la. Ou seja, você pensa que vai se tornar a todo-poderosa. Você pensa que vai atingir os céus, mas eu vou frustrar os seus planos. Você, no auge da sua arrogância, na estupidez da sua prepotência, querendo ser Deus. Mas que coisa! Ficou claro? Esse texto é fundamental para nós compreendermos o pecado da humanidade ao construir a torre. O pecado não é somente por causa da torre, mas por causa... Volte agora para Gênesis 11. Volte para Gênesis 11. O problema, o cerne da questão é o versículo 4. Vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre, cujo cimo atinja os céus. É a autoglorificação. É o autoendeusamento do homem. É uma estrutura, é uma construção, é um empreendimento para acariciar o ego deles. Tornemos assim célebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra. O zigurate, então, essa construção, era fruto da egolatria do homem. Ego, eu. Latria, adoração. O ególatra é aquele que se adora. E quem se adora, não coloca Deus como o centro de sua vida. A humanidade voltou a ser uma humanidade onde Deus, para quem Deus não ocupa o lugar principal. Agora vem a ação de Deus. Por favor, versículo 5. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que construíam os filhos dos homens. Atenção, desceu e para ver. Cuidado aqui, para não interpretar ao pé da letra, como se Deus tivesse tomado um elevador, né? E desceu, ou então veio de avião, pousando do céu no alto da sua glória. Nada disso. É um antropomorfismo. Dentre os muitos, lembram do livro do Gênesis? O Senhor estava andando no jardim. Onde estás, Adão? Eu vi os teus passos e me escondi porque eu estava nu. O Senhor se arrependeu de ter criado o homem. Já vimos muitos desses antropomorfismos. Morfismos. Então, Deus desceu significa o Altíssimo interessou-se pelo problema, interveio na aventura humana, decidiu tomar uma posição, agiu. Por isso se fala, ele desceu para ver. O Senhor vê tudo, o Senhor é onipresente. Mais um antropomorfismo dos muitos que encontramos no livro do Gênesis. Eis que são um só povo, disse ele, e falam uma só língua. Mas, Dom José, parece até, pelo que vem depois, que Deus não se agrada de que eles sejam um só povo. Será que isso não é bom? Dependendo do motivo. Quando várias pessoas se unem para fazer o bem, isso agrada a Deus. Mas quando várias pessoas se unem para fazer o mal, isso não agrada a Deus. Quando várias pessoas usam a linguagem da caridade, da fraternidade, da compaixão, da solidariedade, isso agrada a Deus. Mas quando várias pessoas se unem para falar a linguagem da corrupção, a linguagem da violência, a linguagem da truculência, a linguagem dos homicídios, isso não agrada a Deus. Em si, estar juntos e falar uma mesma língua não significa absolutamente nada, nem é bom nem é mal. Agora, é a finalidade, é o uso que você faz, é a aplicação que você faz de estar unidos e de utilizar uma mesma língua, uma mesma linguagem, um mesmo intento, um mesmo projeto, um mesmo pensamento. Se isso é para o bem, agrada a Deus. Se é para o mal, isso não agrada a Deus.
Ocorre que aqui nós estamos diante de uma humanidade unida no propósito comum de construir um monumento ao seu ego. A humanidade está consciente. Nós queremos a fama, nós queremos o prestígio. Nós não queremos Deus, queremos a nós mesmos. Eis que são um só povo e falam uma só língua. Se começam assim, nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos. O desavisado aqui diz: esse Deus está com ciúme. Sim, mas esse é o pensamento do diabo lá atrás com Adão e Eva. Oh, não! Ele sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão como ele, conhecedores do bem e do mal. Portanto, no fundo, quem está por detrás de Babel? É ele, é o inimigo, que de novo fustiga a humanidade para acariciar o seu ego, a ponto de o homem se colocar no lugar de Deus. Vamos fazer um monumento não para Deus, mas para nós, porque nós é que precisamos de fama, nós é que queremos perpetuar o nosso nome, nós é que devemos ficar famosos. Entenderam? O Senhor então vem para perturbar o homem, para confundir o homem, para atrapalhar o homem. Oh, diz o desavisado, isso aqui me revolta. Deus atrapalhando nossa vida, Deus confundindo nossa vida, Deus dificultando nossa vida. Exatamente. Vamos ao Salmo 145 e com esse versículo 9, nós vamos explicar por que o Deus que ama confunde, o Deus que ama atrapalha, o Deus que ama dificulta a vida da pessoa que ele ama. Assim como todo pai que ama, às vezes precisa atrapalhar a vida do filho. Eu nunca vou atrapalhar a vida do meu filho. Olhe, quando o seu filho tiver um pensamento espúrio, um plano indecente, um projeto imoral, criminoso, a senhora tem que intervir, o Senhor tem que atrapalhar, tem que dificultar a vida dele. Isso é prova de amor. Salmo 145, versículo 9. O Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, mas entrava os desígnios dos pecadores. Vejam o adjetivo, pecadores. Deus não atrapalha a nossa vida 24 horas por dia, por favor, mas quando estamos no pecado, Ele, porque nos ama, entrava, dificulta, obstaculiza, atrapalha, perturba os pecadores, para que eles não consigam realizar o seu intento. Volte agora para Gênesis 11, versículo 6. E aí o versículo 6, a página 57, fica clarinho. Vamos ler em voz alta, Gênesis 11, versículo 6. Eis que são um só povo, disse ele, e falam uma só língua. Só começam assim, nada futuramente se impedirá de executarem todos os seus empreendimentos. Muito bem. Eis que são um só povo, disse ele. Aqui é uma pessoa só que está falando. Agora reparem como começa o versículo 7. Vamos. Plural. Desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro. Aqui é uma outra mão. Lembram ainda da coxinha de retalhos? Absolutamente sem comentários, não vamos entrar mais neste assunto. Eu citei o Salmo 145, versículo 9, para que vocês não se assustassem com o verbo confundir, utilizado pelo Senhor no versículo 7, desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro. Já que o intento deles é pecaminoso, já que o projeto deles é pecaminoso, vamos confundi-los,
para que eles não concretizem este projeto imoral, esse projeto indecente, esse projeto pecaminoso. Ele ampara a viúva e o órfão, mas entrava o caminho dos pecadores. Quando o Senhor atrapalha a nossa vida, Ele o faz porque nos ama. Versículo 8. Foi dali que o Senhor os dispersou daquele lugar pela face de toda a terra, e cessaram a construção da cidade. Aquela era uma impiedade, era um projeto ímpio por natureza, porque o que subjazia nessa construção monstruosa, nessa edificação gigantesca, que pretendia atingir os céus, era a vaidade deles. O que eles buscavam era a idolatria deles mesmos, a autolatria, autoegolatria, se é que se pode dizer. Eles é que queriam se endeusar, queriam perpetuar o seu nome. Deus aqui não é lembrado, o zigurate aqui não é para a glória de Deus, mas para a glória deles. E essa é a obra satânica por excelência. Você é o centro de sua vida. Você é o único que merece honra, glória, louvor e adoração. Faça tudo para honrar você, para edificar você, para dignificar você, para colocar você nas alturas. Egoísmo, egoísmo, egoísmo. E finalmente, o versículo 9. Por isso, deram-lhe o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra, e dali os dispersou sobre a face de toda a terra. Bem, esse episódio vai encontrar a sua oposição em Pentecostes. Pentecostes é o antônimo de Babel. Se Pentecostes é todos os apóstolos pregam e cada pessoa que se encontra em Jerusalém escuta os apóstolos na sua própria língua, é o fenômeno chamado glossolalia, falar em muitas línguas, é o oposto de Babel. Mas disso nós vamos tratar em outra ocasião. Desejo a todos uma santa e abençoada semana. No próximo encontro, sábado que vem, terminaremos o capítulo 11 do livro do Gênesis, é o prelúdio da história positiva da revelação positiva com a vida de Abraão, falando da genealogia dele, dos seus ancestrais. Abraão veio de quem? Essa genealogia dos versículos 10 a 20 a 32 trata exclusivamente disso. Boa noite a todos.